Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. O canal no Instagram ele é complementar ao conteúdo que eu publico aqui no YouTube. Então tem muito post sobre educação financeira, investimentos, sobre análise de empresas, resultados sobre empresas. Então vale a pena você também acompanhar a página no Instagram. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou formado em administração de empresas, consultor na área empresarial. Minha trajetória profissional toda foi como consultor nessa área corporativa. Então eu frequentei e convivi com esse ambiente empresarial, prestando serviço para grandes empresas e desenvolvendo projetos na área de estratégia, de planejamento estratégico, estudo de viabilidade, projetos na área de responsabilidade social, de destinação de imposto de renda para programas sociais, elaboração e implantação de projetos na área de educação, de agronegócios, desenvolvimento de lideranças. Então, essa minha trajetória profissional foi bem dentro desse ambiente corporativo. Isso me ajudou quando eu decidi ser investidor. Eu passei a investir na Bolsa de Valores a partir de 2006. E essa minha experiência no mundo corporativo tem me ajudado bastante para entender as estratégias, o posicionamento das empresas e avaliar então se é o momento adequado para comprar um determinado ativo, se aquela estratégia faz sentido, se o planejamento estratégico realmente vai dar certo. Esse olhar empresarial acaba me ajudando nesse processo de análise para escolher os meus investimentos. Eu criei o canal Viver de Renda agora esse ano e o intuito desse canal, o propósito dele é compartilhar com vocês as minhas experiências, as coisas que eu faço, que eu fiz, que deram certo, que deram errado e dessa forma, através das minhas histórias, de alguma forma contribuir para o crescimento de vocês enquanto investidores. Eu não faço análise de ações, eu não faço recomendações de ações, mas eu acredito que com a minha experiência, ao compartilhar com vocês essas histórias, essas experiências, as coisas que deram certo e que deram errado, isso possa ser útil para vocês. No vídeo da semana passada, nós falamos sobre a importância, eu destaquei a importância de nós dominarmos o nosso estado emocional. Citei inclusive o mestre dos mestres, que é o Warren Buffett. Ele diz: se você não consegue controlar suas emoções, você não conseguirá controlar o seu dinheiro. Ele também afirma que a Bolsa de Valores é um ambiente onde o dinheiro sai das mãos das pessoas impacientes e passa para a mão das pessoas pacientes. Então, é fundamental entender que a tarefa de um bom investidor é, primeiro, entender de macroeconomia e entender de empresas. Eu preciso estudar as empresas e identificar as que são realmente boas oportunidades para investimento que vão performar bem ao longo do tempo. Mas isso não é o suficiente. Eu preciso também dominar o maior inimigo que eu tenho na Bolsa de Valores. Quem é esse inimigo? Sou eu mesmo. Eu preciso me conhecer, eu preciso identificar as minhas forças, as minhas fraquezas e preciso controlar o meu estado de espírito. Eu preciso controlar o meu emocional. Foi isso que falamos no vídeo anterior. A importância de trabalharmos esses aspectos comportamentais, esses aspectos psicológicos, para que de alguma forma a gente exerça um controle sobre nós mesmos. Isso é fundamental, sobretudo nos grandes momentos de tensão. E a Bolsa de Valores, ela não é um mar de rosas. Ela é um ambiente de renda variável. E tem esse nome porque varia. Então, um belo dia, a bolsa está subindo, no outro está caindo. Pode estar subindo de manhã e caindo de tarde. Pode estar caindo de manhã e subindo de tarde. Então, essa oscilação é comum no mercado de renda variável. A gente precisa entender isso. Agora, como é que isso nos afeta? Eu fico tenso, eu fico angustiado, eu fico ansioso, eu fico depressivo se eu vejo a minha aplicação desabar. Então, tudo isso eu tenho que começar a entender, perceber como essas coisas influenciam no meu estado de espírito, no meu comportamento, porque o meu comportamento pode me levar a tomar decisões erradas, entendeu? A ansiedade, o medo, a angústia, a depressão, a tristeza, são péssimos conselheiros.
poderão acabar influenciando na sua tomada de decisão e você decidir por caminhos equivocados. E aí, esses sentimentos negativos, esses comportamentos psicológicos negativos, poderão te levar a tomar decisões equivocadas e você perder todo o seu dinheiro ou uma boa parte do seu dinheiro. Portanto, é fundamental, antes de você investir, você se conhecer e perceber como esses aspectos de variações que acontecem na bolsa podem lhe afetar, porque você vai precisar trabalhar esses aspectos psicológicos, esses aspectos mentais. Você vai precisar dominar o seu cérebro, entendeu? Isso depende de você. Se você não conseguir fazer esse processo sozinho, você precisa buscar ajuda profissional. Há psicólogos no mercado, psicoterapeutas que trabalham com pessoas que investem na Bolsa de Valores. Então, procure um profissional se você não conseguir sozinho fazer essa evolução. Como foi que eu fiz? Eu fui fazendo apanhando, né? De 2006 a 2008, eu vivi todas essas reações negativas. Eu tive problemas na bolsa, eu perdi tudo, entendeu? Então, meu estado de espírito variou do céu ao inferno, entendeu? Eu ganhei dinheiro especulando, perdi tudo, fiquei devendo ao banco, quebrei. Então, tudo isso me afligiu. Por outro lado, eu percebi os meus erros, eu entendi o porquê eu errei e eu voltei, enfrentei o meu medo e voltei a operar no mercado de ações. Vendi um imóvel que eu tinha, que era herança de meu pai, à época no valor de R$100 mil em 2008, e voltei para a Bolsa. Voltei porque eu já sabia o que eu tinha feito de errado e entendia que eu podia voltar para a Bolsa porque ali era onde passava o caminho da riqueza e que eu podia dar a volta por cima, como acabei dando ao final de 2011, quando eu alcancei o meu primeiro R$1 milhão. Mas eu fui aprendendo nesse processo, apanhando, de que eu precisava dominar as minhas emoções, que o meu psicológico eu precisava controlar, que eu não podia fazer da Bolsa um lugar de tristeza, de depressão, de ansiedade, de estresse. A Bolsa era um lugar que eu tinha escolhido conviver, participar, porque eu queria ganhar dinheiro e queria ser feliz. Então eu não poderia me deixar contaminar com sentimentos negativos. E é isso que eu recomendo que você aprenda a fazer, entendeu? Vocês precisam aprender a ter essa calma, essa disciplina mental, esse equilíbrio para tomar decisões adequadas, corretas, sem ser estabanadas, precipitadas, entendeu? Vamos hoje falar de uma coisa que não sei se vocês já viveram esse fenômeno, se vocês já viveram essa situação, mas ela tem sido comum na Bolsa de Valores, não só no Brasil, no mundo inteiro. Portanto, é super importante que a gente aprenda a conviver com isso. São os circuit breaker. Vocês já ouviram falar no circuit breaker? Muito bem, o que é o circuit breaker? Geralmente é quando as bolsas despencam fortemente por conta de alguma coisa inesperada. Lembra que eu falei que existiam os cisnes negros, né? Não deixem de ler o livro A Lógica do Cisne Negro, de Nassim Taleb. É uma das recomendações de leitura que eu faço aqui no canal. Então leiam para entender que fatos inesperados, prováveis, mas inesperados, de vez em quando acontecem. E aí, quando esses fatos inesperados acontecem, são os cisnes negros, né? As bolsas do mundo inteiro despencam, entendeu? Ou de algum país despenca, porque o cisne negro pode ser localizado. Então, como reagir a isso? Às vezes as quedas são tão velozes que você simplesmente vê a bolsa derreter. E nessa hora que acontece isso, são acionados os circuit breakers. Vamos falar um pouquinho sobre eles. O circuit breaker é uma ferramenta de segurança, certo? Utilizado pelas bolsas de valores para interromper todas as operações nas bolsas. Ela é disparada quando ocorrem fortes quedas atípicas nos preços das ações. A interrupção de todas as operações com circuit breaker serve para proteger, de certo modo, os investidores, amortecer a oscilação excessiva que está existindo no mercado por conta do pânico que se instaura.
Com essa pausa é esperado que ocorra um balanceamento entre compra e venda de ativos, evitando que uma nova queda aconteça ainda mais brusca. Só que às vezes não adianta. Você abre a bolsa e ela de novo despenca. A gente vai falar sobre isso. Então, quem nunca viveu isso, se prepare, porque em algum momento você vai viver. Eu já vivi vários circuit breakers na minha vida. Eu já vivi a crise de 2008, eu estava na bolsa. Depois disso teve o Joesley Day, eu também estava na bolsa, no governo Temer. E agora veio também a crise da pandemia do Covid, que também acionou o circuit breaker, né? Então isso acontece. Como funciona o circuit breaker no Brasil? As regras do circuit breaker na Bovespa são bastante simples. Vou ler aqui para vocês. Quando há uma alta volatilidade e o índice Bovespa apresenta uma queda de mais de 10% em relação ao fechamento do pregão anterior, então o primeiro circuit breaker é acionado. Com ele, todas as atividades na bolsa são interrompidas por 30 minutos. A expectativa é que haja uma calma. O que eu já vivi, às vezes isso não resolve. Aí vamos imaginar, eles abrem de novo a bolsa para negociação e uma nova queda acontece, uma queda de 15%. Após finalizados 30 minutos de pausa, as operações são reabertas e caso o Ibovespa continue caindo, chegando numa queda acumulada de 15%, ou seja, pegando aqueles 10% que já caiu com mais uma variação no segundo movimento de queda, chegando a 15%, então ocorrerá uma nova interrupção, nesse caso por mais uma hora. Então na primeira interrupção de 10%, 30 minutos, aí continuou caindo, chegou a 15% de queda, uma hora. Então veja que aí já teve 1h30 de paralisação. E aí abre de novo para negociação depois desse tempo, após essa pausa de uma hora. Então nessa reabertura, caso o Ibovespa continue caindo e chegue a 20% em relação ao fechamento do dia anterior, a Bovespa então paralisará o pregão e definirá o prazo em que as operações ficarão suspensas. Então aí caberá a Bovespa definir por quanto tempo ficará ainda fechado o pregão, certo? Então essas são as regras da Bovespa. Eu falei aqui do pregão histórico do Joesley Day, né? O que foi o Joesley Day? Isso num país sério deveria ter sido profundamente investigado. O Brasil ainda não chegou nesse estágio de um país sério, entendeu? Somos mais ou menos sérios. O que foi que aconteceu no Joesley Day? Para quem não lembra, no dia 18 de maio de 2017, né? Foi dada a notícia que o dono da JBS, Joesley Batista, tinha uma gravação contra o presidente da República, Michel Temer, onde o presidente dizia a ele que ele tinha que continuar tomando todas as ações necessárias para manter o Eduardo Cunha, que era o ex-presidente do Congresso Nacional, que estava preso, tranquilo, entendeu? E que o Procurador-Geral da República tinha entendido que as gravações eram bombásticas, suficientes para levar ao impeachment do presidente. Isso foi amplamente noticiado ao longo do dia, né, desse dia 18 de maio. Foi assim o carro-chefe da Rede Globo batendo nesse assunto e transformando isso numa verdadeira bomba atômica, certo? O circuit break aconteceu, o mercado veio abaixo depois que abriu, e aí teve a primeira interrupção de 30 minutos. As ações tiveram uma queda assustadora e teve empresas como a CEMIG que chegou a cair 41%. Imagine, se você tinha 10 mil na CEMIG e ela cai 41%, 4 mil reais desaparece da sua tela do seu home broker. Já imaginou que tragédia? Como você lida com isso? Vendo o seu ativo despencar 40%. Eu vivi isso. Eu fui para a minha tela do computador, e aí vai ficar o meu conselho para vocês. Fui para a tela do computador e vi as ações derretendo. Nessa faixa aí, eu tinha nessa época Petrobras, Eletrobras, que eu tinha comprado, se vocês recordam a história que eu conto, que quando eu percebi que a Dilma ia cair fora, porque ia haver o impeachment dela,
eu comecei a comprar ações, embora eu não goste de ações estatais, eu comprei as ações que tinham ido para a Bacia das Almas na época da Dilma. Então eu comprei Petrobras, comprei Eletrobras, comprei Banco do Brasil e mais algumas outras ações que eram privadas, mas as estatais foram essas. Então eu tinha já conseguido ganhar bem com essas ações, tinham performado muito bem. Algumas eu já tinha realizado o lucro, mas ainda tinha alguma. E aí eu vi os valores despencando, os preços despencando desses ativos, 40%. E é muito rápido, em 30 minutos você vê o negócio descendo numa velocidade estratosférica. O que é que você faz? O que é que eu fiz? Nada. Absolutamente nada. Porque não dá tempo de você fazer nada, entendeu? Se você conseguisse vender o papel nos primeiros 2, 3 minutos, talvez ainda conseguisse ser uma boa. Só que o papel já abre, quando a bolsa abre, já abre numa queda brutal, com queda de 20%, entendeu? Sendo feita no leilão. O que fazer? Nada. Porque se você vender, você vai realizar um prejuízo. Eu me perguntei, já com a experiência de 2008, a empresa continua a mesma? Continua. Esse episódio da JBS tem alguma coisa a ver com essas empresas? Não. Há risco do presidente Temer cair? Bom, há. Mas será que ele cai? Bom, ainda é uma grande interrogação. Vamos esperar? Então foi isso que eu fiz. Diante de uma queda desse porte, eu preferi segurar a onda e esperar. E essa é a minha recomendação para todo mundo que um dia se deparar com um circuit breaker na sua vida. Entendeu? Nunca haja de forma precipitada, porque a compulsão te leva a querer vender a ação. E se você vender a ação durante um circuit breaker, a tendência é você assumir um prejuízo brutal, acima de 20%. Você vê aí o caso da CEMIG, né, que chegou a cair 41%. As ações todas nessa época caíram nessa faixa, de 30% a 40% fácil. Despencaram nos primeiros 30 minutos que o pregão abriu. Entendeu? Então, diante dessa situação caótica, é fundamental ter calma. Outras ações que despencaram nessa abertura da Bolsa nesse dia. A JBS tiveram uma queda de 9%. A Eletrobras caiu 21%. Petrobras caiu 15%. Então veja, teve ações que caíram menos, mas que também caíram de forma forte. O que fazer? Nada, tem que esperar. Se essa crise não diz respeito, aquele episódio era um episódio envolvendo a Presidência da República, a JPS, a Procuradoria-Geral. Então temos que aguardar, entendeu? Qual o encaminhamento disso aí? É preciso sangue frio. Bolsa de valores, gente, essa é uma grande lição que eu tive. Nós precisamos ter sangue frio para lidar com a Bolsa de Valores. Nós não podemos deixar a ansiedade, a inquietude, o nervosismo nos dominar. Porque se isso tomar conta da gente, a gente vai sair botando os pés pelas mãos e fazendo muita besteira. Porque se por um lado as ações dessas empresas despencaram fortemente, quem tinha dinheiro do outro lado da banca, vendo essas ações desabarem, começou a comprar. Entendeu? Porque o que é que o Warren Buffett nos ensina? Na hora que existem fortes correções, não amaldiçoe as quedas. Vá às compras como se você estivesse indo para uma Black Friday no shopping center. Então, vá comprar. Então, tem muito investidor, muito não, mas alguns grandes investidores que raciocinam como Warren Buffett. E aí, na hora de uma grande queda, ao invés de ter medo, vai ao mercado, vai fazer as compras. E vai comprar o papel de quem? Daqueles que desesperados saíram se livrando de seus papéis com prejuízo. Não faça isso. Esse vídeo continua. Essa é a primeira parte sobre esse assunto, Circuit Breaker. Até a próxima. Tchau.